Olá, galera. Eu sou Era da Era Palestras e Cursos. Aqui do curso. O que é que você tem aí, Era? Eu tenho aqui um teste, uma tabela famosa, a tabela de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, né? Que já tem aí em outros vídeos, para você fixar isso aqui, ó. Não vem o exercício no teste, na prova, no vestibular, não vem essa tabela. Pode vir alguma coisa do tipo, ó, use raiz aproximada disso, daquilo, seno disso, daquilo, cosseno, o tangente, mas não vem a tabela. Então, a tabela é a maneira que eu trouxe cada exercício para que de repente você guarde mais, fixe mais, tá? Então, seno, cosseno e tangente de 30 graus, 45 e 60. Aqui estão os senos, o cosseno, e aqui a divisão de seno por cosseno vai dar tangente. Ó. Tanto é que, ó, seno de 45 dividido por cosseno de 45 são iguais, vai dar 1. Mas como é que eu guardo essa tabela? Também você pode pensar assim, construir 30, 45, 60 graus, de que maneira? Olha lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. O 1 não, porque raiz quadrada de 1 é 1, por isso que não aparece. E outra forma de guardar, ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma dos dois dá 90 graus, ó, 30 e 60, 60 e 30. E aí, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, tá vendo? Ó, aqui na diagonal, cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Ó, tá vendo aqui, ó, 45 mais 45 é 90. Tá vendo que são iguais? Dá para você também, de repente, guardar essa informação. E aí, o exercício, o triângulo eu que deixei pronto, mas ele não vem. Você tem que pensar, esquematizar. Se você está numa prova, no vestibular, você vai andar mais rápido esse negócio aqui. Em um triângulo, que eu chamei de ABC, os lados são 4, aí eu fui aqui, né? O AB eu deixei valendo 4, o BC valendo 5, e no meu entendimento, o lado maior aqui, que é raiz quadrada de 61, vai ficar oposto ao ângulo, que é o ângulo? O maior. A gente quer calcular quem é o maior ângulo. Perfeito? Quem é o valor? Qual é o valor do maior ângulo? Então, no meu desenho está aqui o maior. Tá certo? Perfeito? E geralmente acontece. Geralmente, né? O maior lado oposto ao maior ângulo. Tá certo? Ok. E aí era o que, que você... Bom, a gente quer o ângulo, então deixa eu anotar aqui o que, que a gente está querendo, que é o ângulo alfa. Vou até colocar aqui, ó. A gente quer o ângulo alfa, que é o maior ângulo. Perfeito. Vamos chamar, chamei de alfa, você podia chamar de beta, teta, isso não tem problema. E aí, como é que a gente faz? O que, que a gente tem que fazer? Aí eu pego um exercício desse, o que, que eu tenho que trabalhar? Como? Eu vou trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo? Não, porque não tem ângulo reto, não foi dado, não sei. Então esquece seno, cosseno, tangente na trigonometria do triângulo retângulo. Vamos pensar em triângulos quaisquer. No triângulo qualquer ou quaisquer, a gente tem a lei dos senos e a lei dos cossenos. E qual aplicar era? Bom, a lei dos senos e dos cossenos é uma proporção, uma igualdade. Nos senos, isso é bem mais nítido que é uma igualdade entre duas razões. E a relação são quatro elementos, tanto na lei dos senos como lei dos cossenos. Claro, se você tem um triângulo escrito numa circunferência, tem a questão do raio, que a gente já fez exercício, está lá na definição no primeiro vídeo. Mas, fora isso, também eu vou ter quatro dados, quatro elementos para serem trabalhados. Só que, com a lei dos senos, eu preciso de lado e ângulo oposto, lado e ângulo oposto. Eu não tenho isso aqui, tenho isso aqui, mas aqui eu não tenho ângulo e não sei, não queremos. Então, esquece lei dos senos. A lei dos cossenos, eu preciso desses quatro elementos, quer dizer, eu tenho e preciso um entre eles, e aqui vale a lei dos cossenos. Por quê? Porque eu tenho esse ângulo, que é o que nós queremos, e tenho o lado oposto. E conheço os dois lados que formam o ângulo que a gente está procurando nesse caso. Eu poderia ter o ângulo e querer o lado oposto, ou um desses lados. Mas,
para eu trabalhar com lei dos cossenos, eu preciso ter essa leitura. Lado oposto ao ângulo e os dois lados que compõem este ângulo. Ok? Então, é assim, ó. O lado oposto ao ângulo ao quadrado, portanto, quem? A raiz quadrada de 61 ao quadrado, tá? Pode colocar no parênteses? Pode, não é necessário. E aí, a soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Menos 2 vezes, essa é a relação, 2 vezes o produto, né, 2 vezes o lado, ou os lados, ou seja, a multiplicação dos lados aqui que está compondo o ângulo, que são os mesmos lados aqui, vezes o cosseno do ângulo em referência, que é o nosso ângulo alfa. É essa que você elabora. Se aqui eu estivesse o ângulo, então seria quem? O lado oposto a esse ângulo ao quadrado, igual ao quadrado somado os outros dois lados, né? Quadrado e somado menos, a mesma coisa. É o lado oposto ao ângulo que você trabalha aqui. Isso aqui elevado ao quadrado vai dar 61. Ok? Simplifica, né? Isto é igual 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado é 16, menos, aí você multiplica, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 4, 40. Cosseno de quem? Cosseno de alfa. A gente já viu que nós queremos esse cara aqui. Esses caras não podem ser somados, porque não são termos semelhantes. Tá? Isso aqui dá quanto? Somado 25 mais 16, 41. O que a gente vai fazer? Eu não posso somar aqui, mas aqui eu posso jogar para cá, que isso é semelhante. Então, vai ficar 61 menos o 41, certo? Jogou para o outro lado, troca de sinal. E aqui eu tenho o menos 40 cosseno de alfa. Essa diferença dá 20, não é isso? Isso é 20. Aqui é menos 40 cosseno de alfa. Ok? E já podemos simplificar, porque nós vamos isolar o cosseno ali, não é isso? Então, olha só, aqui é 20, aqui é 40, aqui é produto. Então, eu posso simplificar. Por 20 aqui dá 1, e aqui por 20 é 2. Claro que já pode eu fazer isso ou depois, tanto faz, mas já dá para fazer. Como eu quero esse cara aqui, então eu vou fazer aqui, ó, cosseno de alfa vai ser igual. Esse cara está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ser 1 sobre 2. Negativo, ó. Mais com menos é menos. 1 sobre 2. Porque esse cara está multiplicando, passa dividindo. Aqui é o nosso cosseno. Mas nós queremos o quê? Nós queremos o alfa. Aí a pergunta é, por isso que eu trouxe esse desenho aqui. Tá? A gente está tratando aqui da soma dos ângulos internos num triângulo que é 180, por isso que é de 0 a 180. Só que o cosseno desses ângulos são esses aqui, ó, de 30 é raiz de 3 sobre 2, de 45 raiz de 2 sobre 2 e de 60 é meio. Opa, mas aqui deu negativo. Não pode ser 60 graus. O meu ângulo alfa não pode ser 60 graus. Tem que ser o quê? 120. Ou seja, quando eu estou trabalhando com a lei dos cossenos e o resultado, neste caso, né, o resultado deu negativo e de um desses valores, significa o seguinte, não são esses valores, porque dão positivo, vai ser o côngruo deles, vão ser os côngruos deles. Então, se desse menos raiz de 2 sobre 2, seria 135 graus, ó, o côngruo, porque 45 vezes 3, 135. Se fosse raiz de 3 sobre 2, negativo, seria 30 graus, ó. 5 vezes 30, que dá os 150 graus. Então, na lei dos cossenos, dê um ângulo, dê um resultado de algum cosseno de algum ângulo negativo, algum destes, ou vai ser 120, 135 graus, 150. Neste caso aqui, os 120 graus é o côngruo de 60. Isso aqui, o nosso alfa vai ser
120 graus. Por isso eu trouxe essa meia-lua para dar essa referência aqui para nós, tá? Para você guardar essa informação. Agora, eu posso pensar nisso, construir esse pensamento, nem tanto, né? Para ali, né? Já ia parar ali, a resposta está onde? A resposta 120 graus é a letra E. Mas vamos pensar assim, vamos tentar construir um pouco mais isso. Claro que eu não vou falar aqui, ó, primeiro quadrante, quer dizer, estou falando, mas eu não vou trabalhar primeiro quadrante, segundo quadrante, sentido anti-horário. Lembra da circunferência trigonométrica? Que você lembra disso, já teve isso? Perfeito. Mas se não, é isso aqui que você vai guardar. Quando eu vou tá pedindo ângulo, eu preciso usar a lei dos cossenos. Deu negativo? São os côngruos desses ângulos 30, 45, 60 graus que estão aqui na tabela. Tá? E aí, nesse caso, é 120. Agora, eu vou pensar também assim, ó. Bom, porque eu chego à conclusão que dá que o cosseno de alfa, né, o cosseno desse ângulo, tá, é 120. Então, é 120. Por que eu consigo chegar a essa? Estou fazendo a mesma coisa. Tá? Eu vou conseguir chegar, ou seja, por que eu consigo a conclusão que é 120? Não sei se vai ajudar muito não, mas é o que tem por aí. Tá certo? Eu posso pensar assim, ó, esse 120 vai ser o cosseno dos 180 graus menos 60. Aí eu vou lembrar da tabela, né? Certo? Eu penso assim, ó, esses são ângulos suplementares, ou seja, 120 e 60 são ângulos suplementares, a soma dá 180. Então, se eu tirar 60 de 180, vai dar 120. Agora, eu chego à conclusão que o alfa é 120, porque o cosseno de 120 é o quê? É o cosseno de 180 menos 60. Certo? Eu posso pensar dessa maneira, que é igual a quem? A menos cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, vai ficar negativo. Para justificar aqui um 1 sobre 2. Não sei se te ajuda muito, mas é interessante. Mas eu tenho que pensar. O que eu tenho na tabela são esses valores para cosseno, de 30, 45 e 60. Então, se deu maior do que 90, eu tenho que pensar nos côngruos dele. Então, é fácil. Ó, se lá deu meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre... Deu negativo, vão ser os côngruos deles, do 30, 45 e 60. E aí você resolve o exercício lembrando disso. Por isso da tabela e por isso deste, né, esse meia-lua, esta meia-lua. Tá bom? Então, aquele abraço e sucesso aí na aprendizagem.